Oiê, boa noite. Oi, Lu! Oi, e aí? Meu Deus, que Meu deusa, né, gente? Deus, os bastidores, ninguém conta. A gente tá Maravilhosa. aqui. Ó, Ah, enquanto o você tá povo não perfeita. entra, estão me perguntando aqui se eu cortei o cabelo. Ah, você falou hoje. Eu só cortei as pontinhas, é porque tá hidratado e fiz fitagem, mas não cortei muito não, gente. Já já volta ao normal. E você, como é que você tá, Eu tô maravilhosa? bem, graças a Deus. Tô Lindíssima, tentando ajeitar aqui esse... belíssima. Menina, fiz essa maquiagem com a mão só, pra não aparecer com a cara de Maria aqui no peito. E eu Amiga, fazendo a maquiagem. você tá melhor que eu, que não paria, assim, sabe? Olha essa olheira. Você é muito Ai, minha filha, por trás maravilhosa. aqui tá do mesmo jeito, viu? Ai, ai. Então, vamos começar, porque o povo já Vamos. sabe que eu sou faladeira, né? Então, Dá 10 horas de estar aqui. tá aqui falando. Gente, então boa noite, todo mundo que tá entrando. Vamos começar o relato de parto da Lu. E é uma coisa assim, eu fiquei muito feliz quando você quis falar, porque realmente é o que eu falo, que o pré-natal é extremamente importante, principalmente para gestações de alto risco. E o seu desfecho é uma coisa assim, um presente para mim mesmo. Um desfecho desse, numa situação em que a gente se encontra, é realmente mostrar que a ciência está certa e que nós também estamos certos em seguir o que a literatura fala, né? Então, Ju chegou, tem Luana aqui também, que foram vítimas da pré-eclâmpsia grave. E vamos falar como a gente te protegeu da pré-eclâmpsia grave, como foi o seu parto. E foi assim, foi incrível. Mas primeiro eu quero que você se apresente e fale como que você me conheceu, Lu. Ah, eu sou Luísa, né? Mamãe da Maria Aurora. E até na live passada eu comentei isso, que eu te conheci através do perfil de Thaís. Thaís tinha acabado de parir e eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida. E aí, só que na época eu trabalhava em Tabuna e você atende Ilhéus, né? Então a logística pra mim ficava super ruim, assim. E aí passei por outros profissionais, só que, tipo, não foi, não rolou. E aí eu fiquei postergando, vou marcar com a doutora Tainá, e eu sempre acompanhava, né? Seus partos e tudo mais. Aquele desejo de parir com você, porque a gente via realmente esse cuidado. E principalmente a questão do parto normal, né? Que é algo assim que eu tenho certeza que talvez se eu não tivesse ido até você, o desfecho não seria esse. Principalmente por causa da hipertensão e tudo mais. Então eu seguia te acompanhando aí no Instagram, nas redes sociais, e sempre postergando de marcar. Como estava tudo bem no meu pré-natal também no SUS, né? Até então eu não estava com atendimento particular, então para mim estava tudo tranquilo. E aí até que um dia assim, do nada eu tive estalo, eu falei, eu vou marcar com a doutora Tainá, porque já tá... Tanto que eu fui para você já com 28 semanas, eu acho, foi bem... Eu reviso os prontuários antes. Foi 29. Ai, 29 Foi vinte e semanas, nove você me deu uma semanas e bronca ainda. 4 dias por aí. Você ainda me deu uma bronca. Só que eu lembro que quando eu marquei com você, eu ainda não tinha sabido que minha pressão tinha aumentado. Foi num dia de pré-natal comum. Eu marquei, né, com você uma semana antes, e meu pré-natal era sempre na segunda-feira. E aí fui pro pré-natal, quando cheguei lá, a pressão alta. E a minha consulta com você estava marcada para sexta. Ou seja, assim, o universo. E aí quando eu cheguei para você, na primeira consulta já foi com essa bomba aí, né, de que Foi, você já me diagnosticou assim de cara, porque você viu as oscilações, né, da pressão exato. durante essa semana, essa primeira semana que eu tinha acompanhado ela. E aí você já me diagnosticou mesmo, a gente já começou a acompanhar de perto. E aí, até então a gente não tinha entrado com medicação, não foi? Porque Foi. eu tentei controlar ali na alimentação e tudo mais.
E eu lembro que acho que foi quarta de carnaval, uma quarta de carnaval, do nada, eu fui aferir a pressão no pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, minha pressão tava 15/10. Eu surtei, assim. E aí eu te mandei mensagem. E foi quando a gente começou mesmo a acompanhar. E eu lembro que na primeira consulta, você, com a sua calma, mas com a sua, né, incisão, você falou: olha, você se cuida, porque isso é grave. Eu falei, mas, tipo, eu não tô nem sentindo nada. Eu tava tudo bem, você lembra? E aí você falou, tipo, não, mas realmente não é pra você sentir nada, não. Se você estivesse sentindo aí, que a gente tinha que se preocupar mesmo. Então é só a gente tentar controlar. E nessa primeira consulta, assim, já cheguei, já foi com esse baque, já foi com esse boom. Mas a gente conseguiu aí É. dar continuidade direitinho, né? Vou E só falar um organizar as pouquinho coisas. sobre a hipertensão, Pronto. Lu. Na nossa primeira consulta, então, Luísa teve uma pressão de 14/9 na segunda-feira e na quinta foi comigo no consultório. A pressão também estava em volta de 14/9 e tinha outras duas alterações na semana. Então, a pessoa que te atendeu lá no SUS pediu para você medir a pressão durante a semana e a gente precisa de duas pressões alteradas, com uma diferença de 4 horas entre elas, para a gente confirmar uma hipertensão gestacional. A hipertensão gestacional é diferente da hipertensão crônica. A crônica é quando a pessoa já começa a gravidez com a pressão alta, ou que a gente vê pressão alta até 20 semanas. Depois das 20 semanas, a gente considera hipertensão gestacional. Um ponto que a gente tem que falar aqui, Lu, é que você tinha vários fatores de risco para desenvolver hipertensão, que a gente falou na primeira consulta, lembra? Sim, Por sim, que sim. que eu olho os prontuários de novo para a gente falar na live? Para a Relembro. gente dar essa pontuada, assim. Você chegou com 29 semanas e 4 dias. A gente já tinha perdido o tempo de começar a medicação para prevenir que essa pressão aumentasse tão cedo. Então, eu lembro que eu falei isso com você, falei, olha, a gente perdeu o tempo de começar essa medicação e isso era para ter sido feito lá no primeiro trimestre, de 12 a 16 semanas de gestação, quando a gente tem fatores de risco para pré-eclâmpsia. A gente precisa começar a S. E o cálcio é para todas as gestantes hoje, para a gente prevenir pré-eclâmpsia para todo mundo. Se você está gestante e não toma cálcio, tá errado. Toda gestante tem que tomar cálcio. E eu lembro que eu fiquei, bom, já foi, agora vamos controlar aí. E eu falei para você, olha, faz atividade física? Não, não faço. Aí eu, pois vai fazer. Vai fazer. Agora, com 29 semanas, vai fazer. Começa Vai, agora. exatamente, vai começar agora, não quero saber, vai fazer. Fizemos os exames, fizemos Doppler para ver Maria Aurora e estava tudo Do bem. A eco. gente, isso, fizemos o eco fetal também, porque lembro que não tinha um morfológico, né? Eu sempre falo que a importância da gente fazer esses exames para avaliar a formação do bebê. E fizemos o eco fetal, estava tudo bem. E a gente conseguiu acompanhar até que no fatídico carnaval você teve um pico pressórico. E eu lembro que você me falou que foi para o hospital porque teve dor de cabeça, né? E chegou lá a pressão 15/10. A pressão começou a subir, não foi, só ficava 15/10, iniciou a medicação nesse dia, mas a pressão ainda ficou um pouquinho Porque a alterada, a gente gente precisou comecei com a aumentar. dosagem baixa, não foi? Exatamente. A dosagem do remédio não acabou não controlando a pressão. E aí aumentamos a dose da metildopa. E eu no pé, vai medir a pressão e vai me mandar pelo Todo dia. Eu quero você WhatsApp. que me mande Cadê a todo dia. Eu pressão? falava. E eu ficava morrendo de vergonha de mandar. Que saco, toda hora mandando isso pra eu. Minha pressão, não dá. Mas todo dia eu tava lá, E mandando se não direitinho. manda, eu mando mensagem. Cadê a pressão que não me mandou? Dever de casa. É E isso a mesmo. atividade física? Aí todo mundo falava o que que você? Você tá louca? Agora já, né? Tipo assim, vai, tipo assim, vai parir a menina agora já, tá fazendo exercício hora dessa, porque pra todo mundo já tava bem avançada a gravidez, né? E eu falei, não, mas se foi recomendado, eu vou fazer mesmo.
E aí eu ia todos os dias certinho. Eu Eu lembro, consegui ficar mais certa, eu te falei ainda, eu falei, eu consegui ficar mais certa quando eu tava grávida já, de barrigão, do que porque sem ter nada. Então, realmente foi um compromisso, assim, que eu assumi. Da hora que eu soube do diagnóstico, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim e pela minha filha, assim, porque senão... é. Aí E eu fui outro pesquisar, né? ponto, é isso. E outro ponto importante, Lu, é que assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é tão boazinha. Eu sou boazinha, mas eu cobro, não cobro? Cobra. É. Muito. E tem uma coisa que eu falo muito com as gestantes. Eu falo, olha, a minha parte eu faço, né? Faça a O que sua. eu puder fazer de melhor eu vou fazer, mas eu não consigo fazer sozinha. E tem a sua parte que se você não fizer, não adianta. A Que é a gente mais vai importante, né? exatamente. Assim, o médico ele vai você vai instruir o que, é que a gente precisa fazer, mas se a gente não tomar posse ali daquela situação, também não rola. Porque vai medicar, vai, mas assim, você precisa fazer muitas outras coisas além da medicação para poder. E eu percebi muito isso, entendeu? Que a forma como eu me comportava em relação à alimentação, em relação ao exercício, foi primordial, assim, para conseguir também controlar essa pressão, né? Exatamente. E você, eu lembro que assim, até na segunda consulta, você ainda estava meio assim, será que é isso mesmo? Ah, Né? Até que chegou um eu momento, falei, acho que foi é emocional, alguma coisa assim. Porque, isso, na verdade, é o que a emocional. gente ouve. É o que a gente ouve. Exatamente. Assim, não, menina, você estava tão bem, acho que é emocional. Quando você vai aferir ali, você fica nervosa e a pressão sobe. E aí eu lembro que tipo, você falou, não, não é assim, não. É, Acredito que esse é o seu diagnóstico mesmo. justamente. E na gravidez, a gente não pode considerar diabetes e hipertensão emocional, né? Isso não existe. Porque a hipertensão, como a gente sempre fala aqui, é a principal causa de morte materna no Brasil e no mundo. E a gravidez tem só 9 meses. Você já chegou para mim no terceiro trimestre, faltavam só 3 meses para acabar a gravidez, e não dá para a gente falar, ah, não, é assim mesmo, é emocional e depois pode sim acontecer o pior. Então a gente precisa não dar trégua para a hipertensão na gravidez. A gente não pode brincar com isso. Ao menor sinal de gravidade, ao menor sinal de hipertensão, a gente precisa agir. E o obstetra precisa, às vezes, ser firme mesmo para falar e cobrar, né? Porque vocês, às vezes, as pacientes chegam para mim com algum desfecho ruim ou chegam de outros colegas e falam, ah, mas eu não sabia. Sim, não é para o paciente saber. É para a pessoa que está acompanhando o pré-natalista orientar e cobrar. A gente tem que ser assertivo algumas vezes, porque vocês realmente não têm que saber. Né? Então, se a gente não fizer o nosso papel e não trouxer essa segurança, as coisas não vão acontecer. E um ponto que eu lembro que eu falei com você foi: olha, a gente não vai ganhar mais peso nessa gravidez. Já tá bom, senão essa pressão vai subir mais e vai ser muito perigoso para você. E ela fala assim, tipo assim, você chegou lá, ela fala assim, desse jeito. E o susto que você toma de saber que você tem que tomar rédea ali, você realmente não pode mais. E assim, eu tive um privilégio muito grande da minha mãe, né, cozinhar tudo assim pra mim fresquinho. Eu acho que é um privilégio, porque não é todo mundo, eu acho que tem essa rede de apoio, consegue todos os dias ter comida fresquinha ali, sem sal e tal. Então eu comia bem por esse privilégio, sabe? Mas ainda assim eu me empenhei muito para poder Muito, conseguir muito. chegar né, até onde a gente chegou. Assim. E E você só realmente não ganhou mais nenhum quilo. nenhum quilo. Nenhum quilo no terceiro Nada. trimestre. Eu sempre falo com as gestantes que no terceiro trimestre é onde geralmente elas ganham mais peso. Mais peso. E você foi impecável. Eu falava, nossa, que orgulho. Porque eu sei o quanto é difícil. Eu sempre falo que eu falo, mas eu faço também. E eu também estou passando por esse processo. E eu sei o quanto é difícil a gente manter ali uma alimentação adequada, fazer atividade física, mesmo que a gente não queira. Eu falo que isso é difícil para mim, que não tô grávida. Imagina barrigão, cansada, inchada, sem dormir direito. Mas a gente não tem o que Não fazer, tem tem que fazer o alternativa. que tem que ser feito. E eu falo também que a gravidez, né, acontece com pessoas adultas, como deveria ser. A gente sabe que tem outros casos que
Não é bem Mas assim. pessoas adultas fazem o que tem que ser feito, né? A gente não faz o que a gente gosta só. E quando a gente tem um diagnóstico desse, que é impactante mesmo e me preocupa muito, então eu não abro mão. Eu falo que às vezes eu demito algumas pacientes, é raro isso acontecer, mas às vezes eu preciso fazer isso. Quando a pessoa não se compromete com a própria vida, não tem como eu fazer, né? Então é preciso mesmo, e você foi assim, impecável, né? E treinou e todo mundo. Aí toda a consulta era, doutora, as pessoas estão perguntando se eu posso continuar treinando, eu não sei o que falar, porque toda hora alguém chega falando E alguma coisa. pode, não sei o quê. E aí, eu lembro também que além de falar sobre. E pode treinar, mas agora, não sei o quê. Eu lembro que assim, eu falava, por que você está treinando? Por que você está se alimentando bem? Ah, porque é hipertensão, é gestacional e tudo mais. Aí já marcou a cesárea e não sei o quê, porque tipo, é um. E eu ficava, não sei o quê. Eu tentava. Eu exercia a paciência assim, de uma forma ser igual. Mas eu lembro que tinha muito isso. Então, assim, além da gente já estar com esse peso do diagnóstico, que é difícil, a gente tem toda essa questão ao redor, né, que vai assim, entrando na mente. E às vezes desanima muita gente. Mas eu lembro que eu até falei pra você, eu tô parando de sair, tá? Eu tô ficando mais em casa, porque eu prefiro estar fazendo melhor, né, pra mim, assim, mentalmente, porque são muitas questões, muitas coisas assim que as pessoas colocam na sua cabeça e vão te amedrontando. Isso. Então, mesmo todo mundo falando, e eu tava lá todo dia na academia, e a estrutura da academia me elogiando, né? Quem é profissional assim da área, acho que entende mais isso. As pessoas leigas querem saber mais do que quem é profissional. E ela super me elogiando, assim, me incentivando também, assim como você, para seguir me exercitando. E eu lembro que eu me exercitei até 36 semanas, alguma coisa, é que eu parei com 37, 4 dias. Então foi bem, foi muito, tipo, bem Justamente. pra frente mesmo. Foi. E assim, eu E lembro que eu foi te falei, ainda comentei com você, eu não consegui todo dia. Você vai o dia que conseguir, vai o dia que der. É melhor ir do que você não ir nenhum dia. Então, acho que E tem que esse ter é o muita lema de vida, assim, sabe? A gente sempre tende a ser muito perfeccionista. Eu falo que eu não quero que vocês sejam perfeitas, assim como eu também não sou. Hoje mesmo eu não fui treinar, porque ontem eu comemorei o Dia dos Namorados e hoje o quê? Quis dormir um pouquinho mais, não treinei hoje de madrugada, mas tudo bem, treino de é um madrugada, né? dia, né? Eu treino de madrugada, porque é o horário que dá. Então, é o que eu falo. Não é para começar correndo uma maratona, né? É começar Tá 10 vendo um pouquinho. minutinhos e vai aumentando, fazendo o tanto que dá. O que a gente não pode é só criar desculpas e colocar a nossa própria vida em risco. Então, foi assim, primordial, foi ótimo, né? E Eu assim, lembro que eu a gente tinha. percebi, desculpa, Pode Thaís, eu falar. percebi a forma como minha disposição mudou também depois que eu comecei, sabe? A forma como eu fiquei bem mais ativa, bem mais ágil, eu fazia tudo, eu andava tudo. Então, assim, isso também é importante, porque na gestão você precisa dessa disposição, porque você tem, querendo ou não, a mãe resolve tudo, então você tem que resolver muitas outras coisas além da sua saúde só, sabe? Você tem que resolver, querendo ou não, você tem que resolver enxoval, você tem que resolver não sei o quê, tem que resolver exame, então você tem que estar com essa disposição. São muitas coisas, principalmente nessa reta final. Então, eu percebi o quanto mudou a minha disposição também depois que eu comecei, né, a me exercitar, assim, Ave Maria, minha vibe era outra. Até porque você Outra. viajava, né, para fazer pré-natal, Ler, você mora em Ilhéus, eu então ia tinha dividindo tudo assim. isso. Isso. Pensar aí, pegar ônibus quando eu não conseguia de carro, pegar ônibus pra ir e tudo mais. Você tem que ter disposição, você tem que ter pique. E você não vai surgir esse pique do nada, você tem que ir correr atrás dele, né? E contra a própria vontade. Eu falo que a Principalmente. vontade não surge, ela não cai do céu e fala, nossa, hoje eu acordei com vontade de fazer exercício. Não acontece isso. Então você tem que ir porque tem que ir, pronto. Assim como você ia para o pré-natal. Eu falo que às vezes as pessoas não dão valor ao que elas têm, às vezes, dentro de casa, né? Eu falo que essa maternidade é um grande presente para a região, a gente faz um trabalho maravilhoso, as pessoas reclamam ainda, e tem gente que viaja de muito, Muito muito, longe. muito longe para ter uma assistência aqui.
E eu fico muito feliz, assim, do quanto vocês se empenham de vir de outra cidade, de procurar uma assistência legal. E, claro, a gente precisa falar, realmente, você falou dos privilégios, né? Tem a rede de apoio, que é extremamente importante. A gente sabe que tem pessoas que não têm acesso a isso, que torna tudo muito mais difícil. Mas aí é que a gente, como profissional da saúde, também precisa agir de uma forma, a gente fala que a gente precisa de equidade, que é o quê? Tratar as pessoas com o que elas precisam naquele momento. Você tinha uma pessoa para fazer sua comidinha, que é comida de mãe, é tudo de bom. Mas tem gente que tem que dar conta de não sei quantos filhos, que não tem comida em casa, que só tem a cesta básica, que é só carboidrato. E como Exatamente. que a gente vai fazer para compensar e controlar isso? Né? Então a gente precisa, como profissional, por isso que às vezes eu falo que não tem como uma consulta de pré-natal ser em 15 minutos. Que eu pergunto isso tudo, não pergunto. O que você come? Como é que é? Você trabalha com o É quê? Quem te isso ajuda? mesmo. Porque a gente precisa saber como a Detalhe. gente vai usar a nossa rede para apoiar essa pessoa. E uma mulher sozinha, às vezes, não dá conta nem de cuidar dela mesma, dos outros filhos que tem em casa. Então, assim, foi ótimo a gente ter realmente o apoio da sua rede, né, para te auxiliar aí Primordial, com assim. todas essas questões. E aí, Lu, eu lembro que eu falei, olha, nós temos uma data, né? Nós temos uma data indo para o bebê nascer. Por quê? Quem tem hipertensão, Máximo 38 semanas. no máximo, eu falei, olha, se ficar tudo igual tá, perfeito, 38 semanas, não vamos passar disso. Aí, assim, às vezes as pessoas, nossa, mas eu queria entrar em trabalho de parto espontâneo, né? Eu queria muito ter esse momento, essa oportunidade. Eu sempre falo que sim, é o ideal realmente a gente entrar em trabalho de parto espontâneo, mas em algumas situações a gente não pode esperar esse momento. E a hipertensão é um desses momentos, é uma dessas indicações de indução do trabalho de parto mesmo. Então, quando você foi com mais ou menos 36 semanas e alguns dias, a gente falou, ó, vamos começar uns estímulos para ver se você entra em trabalho de parto. Não foi? Foi isso mesmo. E assim, eu lembro que em momento nenhum, assim, eu tinha esse desejo de ter o parto normal, mas em momento nenhum eu me prendi só a querer ter, assim, sabe, se eu entrasse em trabalho de parto e tudo mais. Eu lembro que eu te perguntei, eu falei, mas não é indicativo de cesárea, não. Acho que não sei se foi na primeira ou na segunda. Você não, se você não entrar em trabalho de parto, a gente induz. E eu tranquilo. Parecia que eu já sabia, assim, que era isso que ia acontecer, porque É. eu fiquei muito tranquila. E mesmo pesquisando, assim, tudo que eu pesquisava sobre indução era muito coisas negativas. Muito. Tipo assim, dificilmente eu achava uma coisa positiva. Ah, é porque dói mais que o parto natural, é porque não sei o quê, porque eu fui para indução e depois eu fui para cesárea porque não deu certo. Então você pensa, você pesquisar essas coisas e, né, e você saber que você pode chegar àquela possibilidade. Então era, na minha cabeça, vinham muitas informações assim, mas acabei, né, deixando até eu falei, não, vou viver a minha experiência, vou viver aquilo que eu posso viver para ver como é que vai ser. E aí eu lembro que a gente começou a estimular com óleo de primo, não foi? Foi. Fizemos descolamento de Sim, membrana, de né? membrana, eu comecei a Com perder o tampão. 36 e alguns Mas minha dias. filha não. Nada. Ali nada. É. A E gente começou o óleo começamos de o prima. óleo. E aí Aí o você não óleo. voltou mais, Não né? voltei mais, Depois. porque foi na sexta-feira isso. Quando foi na quarta, foi Na quando. terça. Na Na terça terça a foi. bolsa rompeu. Rompeu. E eu falei, eu tava pensando, eu falei, tá, não parei no plantão dela, mas tudo começou no dia do plantão dela. É Na isso. Às vezes as terça-feira, né? pessoas perguntam, né? O que que eu faço para as pacientes? Tem muitas pacientes que realmente minhas que vão ter o bebê no meu plantão. Eu acho que a gente fica ali com a Na energia tão vibe querendo que seja esse dia que vai que rolando. acontece o negócio, como é que pode, né? Na terça-feira foi que minha bolsa rompeu. Foi isso Aí mesmo. eu olhei até hoje, antes de começar, eu vi sua mensagem, 18 Foi, horas. Minha bolsa foi, rompeu. sei Aí lá. eu, ai, meu plantão tá acabando. Você falou, eu tô saindo daqui. Eu lembro que eu falei assim, ainda é 40 minutos daqui até aí. Tipo, me espera. Foi. Mas aí você me tranquilizou, assim.
E aí eu fui, né? Minha bolsa rompeu e eu não estava sentindo nada. Realmente só estava perdendo líquido ali. E aí eu já tinha pesquisado, eu sabia que quando você entra em trabalho de parto, quando a bolsa rompe, você pode começar a sentir ou não e tudo mais. E eu não sentia nada. Eu falei, então, vamos ver o que é que vai rolar assim mesmo. Eu lembro que você me tranquilizou. Falou, não, vai para o hospital, porque bolsa rota, vai para o hospital, você tá com quadro de hipertensão, então se pica, minha filha. E aí eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, a médica nem titubeou, assim. Ela, não, você tá com a bolsa rota, você vai ficar internada. E ela questionou pra mim se eu realmente tive hipertensão, porque minha pressão tava 10/6. Ela, você realmente foi hipertensa? Eu falei, fui. Aí ela pediu minha cadernetinha da gestante. Aí ela viu, ela fez, realmente e tal. Porque minha pressão tava super controlada, tanto que eu não mediquei no dia do parto, porque minha pressão já estava controlada. E quando eu cheguei lá, tava 10/6. Então, realmente não era né, de se medicar. Se a nossa pressão tá boa até demais. Então, eu já cheguei lá com a pressão controlada. E isso oriundo de tudo que eu fiz, né? No pré-natal, assim, porque senão não sei nem como é que seria. Então, Não desenvolveu pré-eclâmpsia, os exames ficaram normais, a tudo pressão normal, até o ótima. pós, né? Maria cresceu bem, não Cresceu. ficou com baixo peso, ficou tudo Não, minha filha. ótimo, porque você Tá uma é ai, ai. incrível. Meus bracinhos que lutem agora com ela também, que tá. E aí, Né? e aí voltando a falar em relação à indução, quando eu cheguei, a médica já falou, né? A gente vai começar a induzir o seu parto. E assim, foi muito tranquilo, porque eu já estava esperando, parecia, como eu disse, eu acho que eu já sabia. Foi muito tranquilo essa notícia, assim, sabe? Lá e tudo mais. E eu lembro que 1 e pouca da manhã eu comecei a induzir meu parto. Eu te mandei mensagem na hora que estava dormindo já, mas mandei e falei, fui informando. E aí passei a madrugada toda induzindo, né? Quando foi 6 horas da manhã, eu não tinha dilatado Eu tenho nada. uma pergunta. O miso, a indução foi com comprimido, só para o pessoal Foi. entender como é que foi o Isso, processo, né? Foi com o comprimido e eu vioral. quero saber se foi E vou te ótimo, isso contar, aí, eu não sabia que podia ser via oral, eu só achei que era introduzindo mesmo, vaginal. na vaginal. E eu juro, eu pesquisei tudo e eu não vi essa parte. E aí tanto que eu tomei um susto quando a enfermeira falou, você coloca os dois aqui e tal. Eu fiz, mas vamos lá, né? Tudo bem. E aí eu comecei a achar, quando passou a madrugada, né? Eu fui colocando o medicamento aqui. E quando chegou de manhã e eu não tinha dilatado nada, eu comecei a achar, esse negócio via oral não vai rolar, minha filha. Eu achando que só vaginal mesmo que era o que dava resultado. E aí já fui, né, começando a criar várias coisas assim na cabeça. Mas aí fui seguindo, eu lembro que a médica, ela falou assim, a gente vai fazer com você por refeição. Então você toma café da manhã e você não come mais nada. E aí eu já fiquei, ai meu Deus, eu vou ter que Então, fazer cesárea porque eu não tô deixa eu fazer evoluindo. uma pausa. A gente costuma falar mais sobre a indução quando a gente está perto de ir para essa fase, né? Ia ser a próxima consulta, a gente ia falar, não, a gente vai internar tal dia para começar a indução. Só que Eu como a lembro que ia ser uma bolsa, semana né? depois, não foi que eu ia internar? Ia Uma ser na semana outra depois, com semana. 38 fechadinho. É. Só que como a bolsa Rompeu. rompeu, a gente evita ficar tocando para não estimular a infecção e tudo mais. E hoje a gente já tem uma segurança muito boa e resultados muito bons usando o misoprostol via oral mesmo. E acaba que é melhor, porque evita ficar tocando de qualquer forma. Então não é só com bolsa rota, qualquer paciente que precisa de indução com misoprostol, a gente pode usar via oral. E aí, no seu caso, né, começou a induzir de madrugada, chegou de manhã, só que é assim. Você tá até contando rápido, porque é Sim. nessa velocidade que as pessoas querem que aconteçam as coisas, né? Então, Você tá assim, entendendo? virou o plantão e já deixou em dieta zero, porque ia para cesárea, se nada acontecesse. E você tinha usado 4 doses, se não me engano, Você né? lembra que eu te mandei mensagem, né? É, Eu falei, tá, e agora? Porque ela pediu pra eu não comer mais nada. Porque eu já achei que ali era decretado a minha cesárea, porque eu não tinha evoluído, né? Eu estava com 3 centímetros e não tinha, já tinha tomado 4 comprimidos e não tinha evoluído ainda. E aí eu lembro que eu fiquei nesse medo de não evoluir mesmo. E aí eu lembro que você me assegurou, foi me informando e sua ali, e eu fui. mensagem foi assim, Lu. Já indicaram cesárea para as outras duas que estão do meu lado. Eu sou a próxima.
O desespero da gata, foi assim mesmo. Mas Desesperada. realmente a gente vai vendo as coisas acontecerem ao nosso redor, a gente acha que vai acontecer com a gente também. E assim, a mesma coisa que ela tinha falado para as meninas anteriormente, ela tinha falado para mim. Então as meninas foram, a próxima seria eu, principalmente porque eu tinha o quadro de hipertensão, né? Porque ela, não sei se ela, na minha cabeça, ela falou, não, não vou ficar induzindo, vou logo para cesárea, porque garanto ali, né? Que ela vai ficar tudo bem e tudo mais. Então, realmente, era um medo muito grande. E depois eu fiquei pensando que eu poderia me frustrar muito, talvez, se eu fosse, se eu precisasse ir. Porque realmente eu não queria, eu não queria. Eu lembro que eu falei, eu não quero. Eu falei para você, eu falei, tá, eu não quero. Eu vou parir essa menina. Eu vou parir essa menina. Foi assim que eu te falei. E E você falou aí, que não queria, eu falei, Lu, olha, eu não tô não aí, mas tem. se a pressão estiver boa, se o coraçãozinho do bebê estiver bom, a gente pode seguir a indução, você pode falar isso se você quiser. Sim, Porque é isso, às vezes, quando a gente tem orientação, a gente sabe, né, o quando é preciso ou não indicar uma cesárea, e é importante que o profissional fale isso para a mulher. Olha, eu estou indicando a sua cesárea porque tal coisa. e E na falar que verdade, você. Pode falar. na verdade, ela é só porque realmente eu não tinha dilatado mais, assim, não tinha dilatado ainda, entendeu? Tinha Só por evoluído. isso, não tinha, o cardiotoco era feito, né? E aí via que tava tudo bem com Maria, tava tudo tranquilo, minha pressão também, sempre boa, sempre controlada. Em momento nenhum oscilou assim, pra dizer, né? Ah, não, tá oscilando aqui e tal, não, de forma nenhuma, sempre tava boazinha, o coração de Maria também. Então não tinha realmente porquê, só que não, isso aí Não não te foi passado pra mim, explicaram. só não. Come É, agora e não come mais, porque se não, tipo, acho que se não dilatar mais, daqui a é. pouco você vai Agora pra imagina o cesárea. desespero, né? Olha, se daqui a pouco não sei o que lá. Então, assim, só uma coisa, hoje a gente não considera mais falha de indução como indicação de cesárea. Por quê? A gente tem outros métodos para induzir. O misoprostol, que é a medicação que você estava usando, a gente não tem dose máxima. Enquanto a gente tem a segurança de que o bebê está bem, e isso é feito o exame da cardiotocografia, que é um eletro do coração do bebê, que mostra pra gente que tá tudo bem e a gente pode seguir com o processo de indução. E olhando seus sinais vitais e exames, estando tudo bem, a gente também pode seguir. Não tem isso, usou 3 comprimidos, não evoluiu cesárea. E isso acaba que a pessoa fica ali, né? As pessoas que querem parir igual você ficam frustradas e as que já não querem mesmo, tudo Vai, bem, mas as que tudo bem. querem é muito difícil, porque fica, meu Deus, e agora eu lembro do desespero da mensagem que você me mandou. Exato. E eu fico meio angustiada, tipo, nossa, o que eu vou fazer? E aí eu não posso fazer muita coisa, mas o que eu posso fazer é orientar, né? E você, Perfeito, né? perfeito. Você me orientou e me deu assim respaldo para eu agir caso precisasse, entendeu? Caso me informou mesmo, para caso chegasse ao extremo, né, de me indicar mesmo a cesárea, eu me posicionar e se tivesse tudo bem, falar, não, ó, eu quero seguir a indução porque é isso que eu desejo, assim. Sim. E aí eu lembro que aí passou, né? Foi 6 e pouca da manhã. E aí durante a manhã, aí de 6 e pouca até umas 9 e pouca, eu fiquei super frustrada, assim, super desanimada já. Eu tava super desanimada. E eu lembro que Cris, eu lembro que chegou duas técnicas no quarto e falaram assim, menina, você tá assim ainda? Eu tava super desanimada e tal. E aí ela, não, vai fazer exercício, vai fazer alguma coisa, vai se movimentar pra você conseguir, né? Ver se você consegue dilatar mais um pouquinho. Mas eu já tava tão desanimada que, tipo assim, pra mim já tava aí. Mas aí eu lembro que eu tomei um banho assim, eu falei, não, eu vou agir, vou parir essa menina e vou me organizar. E eu tomei um banho, vesti a roupa de novo do hospital, assim. E eu comecei igual uma louca, minha filha, andar o hospital todo, fazer exercício, subir, descer. E me exercitar mesmo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa parada que eu acho que não vai rolar muito, né? E aí, a Lili tá aqui na live, e eu acho que ela lembra da minha, assim, de como foi, né? Da minha madrugada e tudo mais. Eu parada, e amanhã, como é que foi diferente, já me movimentando, realmente deu um up, assim, pra eu falar, não, eu quero, então eu preciso correr atrás disso. E aí eu segui, né, com os comprimidos do miso, e eu fazendo exercício e tudo mais. E aí, umas 10 e pouca da manhã, a médica retornou para fazer outro toque, pra gente poder ver.
E eu tava com 4 centímetros de dilatação. Eu falei, pronto, agora acabou de vez. E aí ela de novo almoça e não come mais nada, porque a gente vai seguir desse jeito. E aí eu já tinha entendido ali que assim, eu ia pra cesárea mesmo, porque não tava rolando. Não rolou mais nada de informação assim para eu saber quanto, quando, como eu poderia fazer para poder ajudar nessa dilatação. Eu fui muito por mim mesmo, pelas coisas que eu tinha precisado pela minha cabeça, assim. E aí, de 10 e pouco até meio-dia, eu fiquei na bola, fiquei no cavalinho e fui me exercitando mesmo para poder tentar dilatar de alguma forma. E lembrando que nesse período de tempo eu não estava sentindo nada. Então, para mim, era mais um sinal ainda de que eu não estava dilatando mesmo. Porque dilatação, assim, sempre associa a dor, né? E aí eu lembro que eu não estava sentindo nada. Não estava sentindo nenhuma cólicazinha, assim. Eu tinha tomado, acho que uns 6 comprimidos. E não estava sentindo nenhuma cólicazinha. Então, eu me preocupei muito por isso também, porque eu não estava sentindo dor. Então, eu falei, é aí mesmo. Só que aí eu não. Depois que eu decidi que eu queria parir, eu não desisti mais também. Eu continuei ali com os exercícios e tudo mais. E eu lembro que de 10 e pouca até meio de pouca, eu ainda não estava sentindo nada. Tinha sido o último toque, né? E aí quando foi por volta de acho que uns meio de meia, eu comecei a sentir uma cólicazinha. Aí eu falei, pode ser que role, uma cólicazinha. Ali aí fui seguir fazendo exercício e tudo mais. E eu lembro que vieram fazer outro toque. E aí eu continuava com os 4 centímetros de dilatação. E aí eu lembro que eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu lembro que eu fui pro chuveiro, assim, de meio de pouco. Eu fui pro chuveiro e fiquei lá, fiquei pensando, chorei, orei e pedi assim a Deus para me dar uma luz, me dar uma força, para ver o que, que eu podia fazer, como eu ia chegar, né, ao meu parto que eu estava tão desejando. E aí as dores começaram a se intensificar no chuveiro. Assim, comecei a sentir muita dor. Meio-dia, assim, em diante, foi quando eu comecei a sentir dor. Eu falei, acho que agora tá rolando. E aí eu fiquei no chuveiro acho que 1 hora mais ou menos e eu voltei pro quarto. Minha mãe tava no quarto, minha mãe tava de acompanhante comigo. Eu falei, mãe, não quero mais fazer nada, eu só quero deitar. E ficar, sabe, tentar relaxar e tudo mais. E aí foi o que eu fiz, eu deitei assim, não fiz mais exercício nem nada. E aí, 2 e pouca, uma enfermeira voltou para fazer o toque. Quando ela voltou, 2 e pouca, eu estava com 9 centímetros de dilatação. Ela fez, corre que ela vai parir aqui. Corre, corre que ela vai parir aqui. Então, foi rápido realmente esse processo de eu não estar sentindo dor nenhuma com a indução e até eu chegar a sentir dor e quando eu já estava com 9 centímetros, entendeu? Então, realmente, além de ter tido uma indução, assim, disso que eu considero de sucesso, porque o remédio fez efeito e eu também corri atrás para que isso acontecesse, até chegar nisso, foi tudo muito rápido. Então, o meu processo de indução, ele foi rápido, não é assim que acontece. Pelo que eu vi, né, que as pessoas assim relataram, pode demorar horas, pode demorar muito tempo. Então, eu tive essa sorte também de ter uma indução muito mais rápida, assim, e não sentir todo esse desespero e essa dor que todo mundo fala que acontece. E uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, assim, quando eu pesquisei, né, sobre o processo de indução, é que as pessoas falavam, dói muito mais do que o parto natural e tudo mais. Só que eu falei, eu nunca tive um parto natural, então não tem como ter esse balanço, sabe? De qual dói mais ou qual dói menos. Pode ser que doa, mas como eu nunca tive a experiência do outro, eu não posso julgar, não posso dizer. Então eu preciso viver a minha experiência com a indução de parto para ver o o que é que vai acontecer aí. E foi assim que eu fiz, assim, eu li muito, mas não me apeguei a essas coisas não, porque talvez eu tivesse me apegado, minha filha, eu não ia querer não. Exatamente. E aí, gente, ó, você emocionou todo mundo aqui, viu? Todo mundo falando. E assim, Lu, o que a Clara falou, o querer faz Com milagres, com certeza. certeza. Porque se você tivesse falado, não vai dar certo mesmo, então deixa pra lá, pronto, não ia ter rolado. E assim, o que muito me deixa chateada, eu vou falar da minha parte, assim, um pouco mais técnica, é essa corrida contra o tempo que você teve que travar. É uma batalha. Eu falei com você depois. Você venceu o sistema. Porque a sua cesárea estava ali, ó, Era certa, esperando. minha filha. Estava certa. E assim, eu aqui angustiada, né? Porque é isso, assim, eu não posso intervir. Entendi. E Você me falou isso você falou, certinho, né? assim.
Eu não posso intervir. E você falou de 6 da manhã até a hora de você parir seu bebê, você falou de toque pelo menos 5 vezes. Esse dia você postou alguma coisa, eu ainda falei com você. Falei, o único, não é trauma, mas assim, a única coisa ruim que eu tenho pra falar do meu parto é porque eu tive muitos toques. E assim, principalmente nesse intervalo que eu já tava sentindo de meio de pouco que eu tava sentindo dor, até a hora de parir foram 3 toques. Eu já tava sentindo dor. E toque com dor, com contração, com cólica, dói muito mais. Tipo assim, eu sentia. Era horrível, era horrível. Eu lembro que era horrível. Assim, a única coisa ruim que eu tenho pra falar realmente é isso. Porque era muito ruim. Já tava sentindo cólica, já tava sentindo dor, contração. E o toque era um terror, assim. Então, é importante a gente falar, né, que com essa coisa assim de tem que ser, e você tem hora, e não come, e não, e vou tocar. Isso é angustiante. É angustiante para mim que estou ouvindo. Quem dirá para quem está passando por esse processo? Eu fico muito feliz de você falar que está satisfeita com seu parto, que foi uma experiência boa, porque você que quis parir. Se você tivesse assim 1 centavo de dúvida do que você queria, você não ia parir sua filha. E assim, você estava com a bolsa rota desde 6 horas da noite do outro Terça. dia, da terça. Então tinham umas mais ou menos 16 horas de bolsa rota. Quando a pessoa está com a bolsa rota, a gente evita ao máximo tocar por essas questões de não levar infecção. E assim, a gente precisa entender que a evolução do trabalho de parto, a gente não precisa ficar tocando a paciente toda hora. Além de ser desconfortável, ser incômodo, não tem muitas informações que a gente precisa. O toque vaginal, muito ao contrário do que todo mundo acha e do que os próprios profissionais praticam, não tem evidência científica. Olha que coisa! Menina, e Então, assim, angustia muito a gente, porque assim, e avisa, né? Ah, você tá com só 3 centímetros. Então aquilo ali, eu que sou leiga, eu não sei o que são 3 centímetros. Eu não sei o que são 4. Eu sei o que são 10, que é a hora que eu tô lá perto de parir. nasce. Mas antes disso, eu não sei. E aí, entendeu? Então vai angustiando a gente mais ainda essas informações. Sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que me desanimou muito, assim, também, porque eu tinha essa informação, mas eu não sabia o que essa informação queria dizer. Então, realmente foi E é bem uma coisa frustrante que nesse sentido. sim, é frustrante, né? Você tá ali, ai, não tô evoluindo, mas veja bem, você ficou com a bolsa rota, com o colo, sei lá, talvez fechado, ou de 2 centímetros. Essa preparação, o misoprostol, o que as pessoas também não sabem é a diferença e o para que serve o misoprostol. O misoprostol ele serve para amadurecer o colo do útero. A dilatação é um bônus que ele dá e às vezes não precisa também dar uma dilatação. Você veio e teve contração depois, mas pode ser que não tenha também. Então ele serve para amadurecer o colo do útero para depois virem as contrações, que só vai ter dilatação eficiente se tiver contração. Se não tiver contração, não adianta tocar, porque não vai ter dilatado mesmo. E você falou uma coisa E é o que eu sempre. agora que Ah, eu lembrei. A gente vai lembrando, né, dos momentos. Assim, eu lembro que falava o centímetro, quantos centímetros eu tava, e falava, você tá assistindo alguma coisa? Como se isso fosse, tipo assim, sabe? O limiar ali para saber se tava evoluindo o meu quadro ou não. é. E assim, acaba que vira uma coisa muito mecânica, né? E outra crítica que eu tenho é isso de, ai, vai parir aqui, está nascendo o bebê. Minha filha diz isso, foi realmente assim. Ela vai parir aqui agora, muda E de marca, assim, não sei o é o que quê. eu falo, Então, maternidade, o nome já fala, maternidade. Nasce bebê em todos os lados. Nasce bebê no banheiro, na recepção, na maca da admissão, no quarto de indução, em qualquer lugar, a gente tem que estar preparado para receber um bebê. Então, é isso. Tem mulher que pare no carro, pare na rua, porque o parto acontece, é a era o natureza. bebê que quer, né? Na hora que ele quiser. Exato. Então, Lu, você, assim, você foi fantástica, você foi incrível, porque você quis tanto isso que aconteceu, sabe? E eu falo do poder da mente mesmo, porque se você tivesse realmente se entregado e ficar tido aquela informação que você teve e se entregado e falado, ah, realmente não vai dar certo, Então não deixa pra tinha lá. acontecido do jeito que você queria, né?
Eu lembro perfeitamente que você falou, ai, tocou, estou com 4 centímetros, logo depois você, já estou com 9. Aí depois você falou, nasceu! Ai, Foi exatamente que assim. ótimo! Porque foi uma luta, né? É o que eu Foi. sempre falo com as mulheres, falo, gente, parir no Brasil não é para amadoras. A gente tem que querer muito, mas é muito, muito. E assim, você quis muito isso, né? E a Sim, gente não tinha justificativa. Se a sua pressão tivesse um pouquinho alta, assim, eu acho que ele não teria tido nem essa opção, né, de escolher a indução. Então, ter controlado tudo direitinho, ter feito o que você fez. E você falou uma coisa que, para as pessoas leigas e para as pessoas no geral, é diferente da sua mentalidade. Que você falou o seguinte: a minha indução foi rápida. Você chegou no hospital por volta de 7 horas da noite. Foram mais de 12 horas. Seu bebê só foi nascer 3 três horas e minutos. pouca da É. tarde. Então, a sua indução, sua internação foi uma internação longa. Porque a indução é um processo longo. As pessoas acham que vão chegar no hospital e o bebê vai nascer em 10 minutos. Quando eu falo, gente, a indução pode demorar até 3 dias. Todo mundo, mas assim eu não quero. Então, assim, a gente tem, é o que você falou, você em momento nenhum tinha essa questão de eu só quero ter parto normal, mas você sabia que se fosse uma cesárea com indicação, você não se importaria, mas sem Exatamente. indicação você ia ficar chateada, porque Que era tava isso que tudo você bem, queria. né? E tava Assim, tudo bem. e eu tinha essa consciência, porque essa informação a gente tinha lá, assim, do cardiotoco e tudo mais, da minha pressão. Essas informações eu tinha. Então eu sabia que estava tudo bem. Eu jamais ia negligenciar a minha filha ou a mim mesma em detrimento só do parto normal, porque eu quero. Não. Eu sabia que eu tinha possibilidade, sabia que eu tinha capacidade, sabia que eu poderia porque estava tudo bem. Então ir para cesárea seria só mesmo porque não rolou ela aí não, É, a indução dela não não rolou, deu então certo, né? vai. E é nesse sentido, você falou, tinha duas pessoas que estavam na mesma situação que eu, sendo induzidas, e foram para cesárea. Então, você tá com o exemplo ali do seu lado de que é isso que vai acontecer com você. Então, a mente, sabe? Sua cabeça foi muito forte, porque assim, é isso, você tá vendo, né, ali, e é um ambiente que eu falo que às vezes o que mais atrapalha a indução é o cansaço. Por isso que às vezes as pessoas falam que dói mais e que é mais difícil, Eu acho que é porque isso é um mesmo. processo mais demorado. Tem induções que demoram dias mesmo. E você ali naquele ambiente e vendo isso tudo acontecer, e às vezes tem, né, todas essas condições que a gente não consegue controlar tudo, infelizmente. E é importantíssimo estar preparada mesmo e ter um acompanhante que vai te apoiar e sabe o que você quer e está ali ligado com você na mesma sintonia. Porque se sua acompanhante virasse e falasse, chega, não vai fazer mais, você também ia se Sim. entregar e falar, realmente, já deu, já tem 12 horas, não sei quantas horas que eu tô aqui. E você falou, não, a indução foi rápida. Não foi rápida, não foi, É porque, assim, tá? eu acho que nesse processo de indução, acho que você falou certo. Talvez o cansaço é o que mais faz a gente, né? Talvez desistir ou tudo mais. E eu falo que foi rápida muito por isso, porque quando me perguntam sobre a dor, eu falo, eu não fiquei muito tempo sentindo dor. Então, acho que o que dói mesmo é você ficar muito tempo, muitas horas sentindo a dor ali do parto. Acho que isso é ruim. E eu não fiquei tantas horas assim. Eu comecei a sentir dor mesmo meio de meia, minha filha nasceu 3 e pouca da tarde. Eu não acho isso muito Não, longo. isso Se daí foi você entendeu, rápido. O foi muito trabalho de rápido. parto em Foi si muito, foi super rápido, mas esse entendeu? processo de indução realmente foi. Não é que foi longo além do normal, não, mas é que não foi um processo tão rápido assim. É, E você estava preparada para isso, você é. sabia, Eu né, que passaria, assim, era a assim minha mesmo. consciência de que eu passaria mais horas, entendeu? Tipo, tava tudo Uhum. bem se eu ficasse mais tempo ali também, se estivesse tudo bem. Então eu seguiria ali tranquilamente até a gente conseguir fazer dar certo mesmo. Essa consciência assim, eu tenho bastante. E aí foi isso, desse tempo de ficar sentindo dor, que foi muito curto, eu achei meu. Por isso que talvez eu falo do parto assim, sorrindo. Todo mundo fala, você é louca e tal. Eu falo, mas gente, meu parto foi maravilhoso. Eu amei meu parto, eu vou fazer o quê? Eu amei, Perfeita! eu amei. Eu lembro que nessa correria de, ela vai parir aqui, não sei o quê, montada de maca, e vai pra sala de parto e tudo mais. E aí cheguei lá, minha pressão, tipo, super controlada. A enfermeira super me parabenizou, assim, e tudo mais. E aí,
eu comecei, né? Começou a ver as contrações mesmo de fazer força e tudo mais. E aí eu lembro que eu tava só deitada assim na maca, e a enfermeira perguntou: você quer mudar de posição? Só que eu tava em Nárnia. Eu falei: não, não, vou ficar assim mesmo, não quero mudar, não, vou ficar desse jeito, tá bom assim, tá tudo tranquilo. E aí foi quando comecei mesmo a fazer a força pra Maria nascer, assim. E aí a médica acompanhou, né, a gente tudo mais, ela falando assim as palavras para me incentivar e tudo. E aí eu acho que essa parte do expulsivo mesmo foi muito, acho que foi umas meia hora, se eu não me engano, porque assim, eu lembro que eu demorei mais porque eu tava fazendo a força no lugar errado, como se fosse assim, sabe? Eu sentia que eu tava fazendo a força no lugar errado. E aí falavam para fazer a força de tal jeito, mas eu sentia que não era desse jeito que eu tinha que fazer a força, que era de outro jeito. Então, quando eu coloquei minha cabeça no lugar e falei assim, não, eu preciso, não é essa força que eu tenho que fazer, eu preciso botar minha coisa no lugar e saber. Na hora que eu respirei assim, foi Concentrou, quando ouviu o que seu a corpo cabeça estava falando para você fazer, né? Esse é um ponto extremamente importante, o corpo porque o fala, profissional total. às vezes acha que sabe mais do que você que está parindo, e O você que está corpo fala sentindo o que seu corpo total. está pedindo para você fazer. O corpo responde, tipo assim, fala tudo que você tem que fazer, é como se estivesse no seu ouvido mesmo aqui, dizendo, ó, é assim, é assado, porque o corpo te diz. O corpo te diz quando você tem que fazer força, o corpo te diz como você tem que, até a forma de apertar algum lugar, de você se, sabe, liberar a sua dor de alguma forma, até isso o teu corpo te diz ali. Então eu ouvi mesmo assim o meu corpo de que não, não é assim, é desse jeito, e você tem que fazer assim para essa menina sair. E aí foi quando eu dei uma respirada assim, consegui fazer mesmo. E aí eu lembro que saiu a cabeça, ela fez, ó, não faz muita força não, que ela nasceu com cordão enrolado no pescoço. E aí ela falou, ó, agora vamos fazer assim e tal. Eu nem lembro muito dessa parte. Mas eu lembro que ela fez uma manobra assim, aí saiu tudo de vez e E a aquela plenitude, né? foto depois Você lembra maravilhosa dessa de coisa? consegui, né? É uma sensação. E aí, como que é? Maravilhosa. De que realmente deu. Sabe aquela sensação de que deu certo, eu consegui. Foi o que eu te mandei. Falei, deu certo, eu consegui, eu pari. Porque realmente era como se já tivesse perdido essa oportunidade mesmo, assim. Como se, não, você não vai parir, você vai parir cesárea. E quando você vê saindo, acontecendo ali tudo mesmo, é um alívio muito grande. Tanto que eu tava muito tranquila, assim. Eu, depois de que Maria já tava aqui, né? E a médica tava conversando comigo e tudo mais. E eu lembro que comecei a perguntar várias coisas assim de parte dela. Ela falou, menina, você acabou de parir, você tá perguntando essas coisas. Fala, mas é que eu quero saber e tal. Coisas assim, aleatórias mesmo, que a gente vai falando. E assim, eu lembro desse detalhe que me marcou muito. Eu te falei que tinha uns residentes no meu parto, e aí, acho que é residente que fala, né? É estudante Estudante de medicina. de medicina, tava no meu parto. Ah, inclusive na hora da dor comendo lá, eles podem assistir. Eu falei, pode, menina, eu vou fazer o quê? Mas na hora dessa. E aí eu lembro que a médica, ela falou assim, vocês sabem qual é o primeiro passo para uma mulher parir normal? Aí eles ficaram, tipo, sem entender, assim. Ela falou, ela querer parir normal. E ela quis. Ela E falou não assim, eu foi lembro, pouco. eu lembro exatamente essas palavras dela, assim, ela quis. Então, aquilo ali para mim foi um alívio, assim, de que ela percebeu, mesmo ela tendo me falado lá atrás, de que, ó, só toma café e, que a gente não sabe como é que vai ser seu futuro. Ela que viu como começou meu processo de indução, ela falar aquilo ali para mim, então foi sabe? Uma sensação de realmente eu consegui, eu quis parir minha filha, eu consegui. Porque eu quis. Que orgulho. Mérito assim, mérito meu mesmo. Não tenho, eu não Totalmente. tenho modéstia de falar, não. Foi mérito meu mesmo, porque eu realmente quis. Totalmente. E ela Sim. reconheceu isso, sabe? Porque, enfim. É. É o que eu falo quando alguém pergunta se eu faço parto. Aí vem um relato desse para mostrar que o médico, o profissional que está lá, não faz nada, absolutamente. Olha como você orquestrou esse parto seu. Então, assim, você não tenho palavras para dizer assim o quanto realmente você foi incrível.
E a sua felicidade, eu lembro que depois, né, você ficou ainda, precisou ficar um pouquinho no hospital para tomar Sim, banho de luz. Maria Aurora teve icterícia, foi. que foi pelo tipo sanguíneo, tudo bem, Normal, pode acontecer. é. E quando a gente foi para nossa consulta no puerpério, que eu estava super ansiosa por esse momento, e você chegou pleníssima, desfilando assim, oh meu Deus, que mulher é essa? Tá? E você falando, como tá o puerpério? Tá ótimo, tá tudo ótimo, eu tô Tudo bem. ótima. Eu, nossa, gente, ai, eu falto morrer assim de Você orgulho, falou uma sabe? coisa hoje, acho que foi hoje na história, você falou assim, que o parto, ele vai dizer muito sobre como vai ser o puerpério, né, da Vai. mulher. E eu tenho, Ave Maria, eu tenho total certeza disso. Total certeza de que se você tem um parto bom, seu puerpério não é que vai ser perfeito, assim, sabe? Porque tem todos os desafios, mas assim, você vai levar de uma forma muito melhor do que se você tiver um parto traumatizante, ou que, sei lá, enfim, que não foi de acordo com aquilo que você idealizou, planejou, né, e se esforçou para ter. Com certeza isso muda totalmente. Eu tenho certeza que o meu puerpério, o sentimento que eu deposito para minha filha, tudo isso tem a ver com o parto que eu tive. Eu tenho total consciência disso. Total consciência disso. Exatamente, eu também tenho certeza absoluta. E assim, eu lembro que você falava, às vezes eu fico até com vergonha de falar que eu tô bem, porque as pessoas só querem ver, só querem que eu fale que eu tô mal, que não tô sem dormir, que eu tô com dor. Não, eu tô Tô ótima. Minha ótima, tô filha tá bem. mamando bem, tá tudo bem, tô maravilhosa. A pressão nunca mais Eu subiu. nunca nem vi ela mais. Nunca nem viu, Toda. né? O corpo. Quando você voltou, eu falei, gente, que é isso? Não parece que essa mulher acabou de parir, né? Então, assim, foi muito maravilhoso, Lu. E é Nossa, foi bom fantástico. quando, assim, eu gosto muito de falar, não porque, tipo assim, ai, tudo é perfeito, mas assim, porque, poxa, falta experiências boas, sabe? Relatos bons. Porque quando a gente vai pesquisar, só tem coisa ruim. As pessoas colocam muita negatividade, as pessoas colocam muita carga em cima de uma gestante que já tá com uma coisa muito pesada, que é gerar um filho, sabe? Então, assim, quando a gente tem algum relato que é bacana, algum relato que tipo assim, é positivo, acho que a gente tem que falar mesmo, porque as gestantes precisam disso, demais. Porque se eu fosse me basear só no que eu ouvi, no que eu pesquisei, minha filha, era só ladeira abaixo. Principalmente em relação à indução. Principalmente em relação à indução. Assim, eu acredito que não seja, ai meu Deus, perfeito, todo mundo vai viver sua experiência. Às vezes o limiar de dor da pessoa é diferente do meu. E tudo isso, né? Cada pessoa é muito singular, assim. Mas o que eu puder falar, assim, não, vai e se esforce, dá certo e vai com positividade, eu falo. Tem uma amiga minha que eu acho que tá aqui na live, que eu encontrei ela hoje, eu falei, eu vou te falar que parir é bom. Vou falar numa live que Ai, parir que é bom. delícia! Meu Deus, eu vou morrer. Ai, vou infartar aqui agora. Nossa, que bom, né? Falar isso. Parir é bom, faz parte da Faz vida. parte. E é isso, assim, você está gerando filho, você vai ter que tirar ele de alguma forma, minha filha. Ele vai ter que sair. Então, faça disso uma experiência bacana, porque eu acho que você pesar ainda mais isso é pior ainda, deixa as coisas mais complicadas ainda. Nossa, que orgulho. Tô muito orgulhosa, Lu, de você, E sabe? assim, preciso puxar seu saco, né? Dizer que mulher, assim. Mas assim, sem fora de resenha, assim, porque como é importante um pré-natal, como você fala, né? É importante um pré-natal bem feito para poder a gente chegar até onde a gente chegou. Graças a Deus eu cheguei com você já avançada, mas assim, deu tempo da gente conseguir reorganizar as coisas, sabe? Deu tempo de você me orientar, deu tempo de eu ter uma orientação certa. Eu fico com medo de como seria se eu tivesse continuado, sei lá, com os profissionais que eu passei quando eu estava no primeiro trimestre de gestação, entendeu? Eu fico com medo de como seria meu relato agora. Eu penso muito nisso, de como seria meu relato agora se eu tivesse continuado lá. E mesmo chegando assim, já mais avançada e levando bronca sua, que eu fui já avançada. A gente ainda conseguiu organizar as coisas mesmo e fazer dar certo. E muito por incentivo e orientação. Porque quando a gente tem um profissional que realmente incentiva, ao invés de fazer. Porque assim, eu tinha medo de chegar na sala e falar, se engordou, não sei o que, não. Você, engordou, mas não vai engordar mais, não, viu? Embora é diferente a forma como lida, sabe? Com as coisas. Eu acho que isso é primordial, assim, pra gente conseguir
enfim, fazer dar tudo certo. Assumir, né? Eu falo que assim, às vezes a gente precisa ouvir algumas verdades. Hoje eu falei com uma paciente como foi o meu choque, assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa para minha vida. Eu tento trazer isso para vocês, porque eu também estou passando por isso, né? Eu estou me preparando agora para engravidar daqui não sei quanto Baby tempo. tá em monta. Não sei quando eu vou ter coragem, mas eu já estou fazendo a minha parte, porque eu vejo diariamente o quanto isso impacta. E assim, é muito difícil, porque a grávida tem muito, ai, a família, né, quer mimar, ah, eu vou te fazer comida para você, vamos sair para comer, vamos não sei o quê. Então, assim, os impactos disso, que é uma questão cultural, eu sei porque eu vivi isso a vida inteira e agora eu estou tendo que reverter essa situação. O quanto esse impacto é grande e o quanto a gente precisa ser forte, como você foi, Pra para negar lidar com mesmo. isso, para E negar. negar, mas não, não posso, não, não vou, não, não quero, porque tem muito, uma coisa muito maior por trás disso, É né? um propósito, né? É um propósito. Não adianta a gente falar, ah, mas justificar. Eu te expliquei, falei, olha, por causa disso, disso e disso, a pressão pode subir, a gente pode desenvolver uma pré-eclâmpsia que pode matar você, pode matar o bebê, pode trazer graves complicações. Tem gente que fala, isso é, não, mas aí você vai assustar. Não é assustar, eu trago dados, fatos. É, Né? Então, assim, a gente precisa, às vezes, ter essas informações, porque às vezes vocês não sabem disso, não tem que saber mesmo. Se eu, que sou profissional, não chegar e orientar, falar quais são os riscos e por que a gente precisa mudar, as coisas não vão acontecer. E assim, foi muito legal, foi fantástico. Nossa, eu fico feliz demais, né, com esse resultado. E vocês maravilhosos, já voltou a treinar, não foi? Todo mundo ficou, você vai já voltou, já pode, não sei o que eu falei, pode. E eu coloco tudo na sua conta. Tudo. pode. Minha médica falou Eu que pode. aguento. Minha Pode, médica eu falou que aguento. vai. Eu falei, Exatamente. E assim, é uma orientação. Eu sempre falo que eu não tiro nada da minha cabeça, eu não invento nada. Tudo isso está escrito na ah, isso é literatura. E você, como que está à sua disposição para cuidar da sua filha no puerpério? A cabeça, né? Porque assim, às vezes o puerpério é um momento em que a gente fica muito ali com a bebê e perde muito a personalidade, porque aquele bebê depende de você o tempo todo, parece que você é o bebê. E quando você tira esse tempo para você, para ir para a academia ou fazer uma caminhada ou um pilates, ou alguma coisa que você gosta, 1 hora no dia, não vai matar o bebê. Muito pelo contrário, você vai ficar muito melhor pra... psicologicamente, o Perfeito. seu corpo, a sua disposição para cuidar desse bebê melhor ainda, Perfeito. né? Exatamente isso mesmo. Porque se a gente não tá, eu acho que se a gente não estiver bem assim, não consegue passar isso pro bebê. Quando por motivos, assim, outros fatores, eu tô estressada, nervosa, eu sinto que ela fica também, entendeu? Então eu preciso estar bem para que eu cuide dela com esteja 100% para ela, assim, eu tenho essa percepção total. E assim, meu puerpério, eu tenho, graças a Deus, eu tenho minha mãe assim que é um anjo, né? Mas assim, eu passo muito tempo sozinha com minha bebê. Passo muito tempo sozinha com ela. Não é que, tipo, eu tô o tempo todo, às vezes fala assim, ah, foi pra academia, ai, tá bem, tá feliz, tá tudo mais. Então ela tem uma rede de apoio 100%. Não, é porque eu tento todos os dias colocar minha cabeça no lugar, entendeu? Eu passo muito tempo sozinha com ela, só eu e ela. Então eu preciso colocar minha cabeça no lugar, eu preciso buscar formas de ficar bem para que esse tempo sozinha com ela não me consuma. E assim, a maternidade eu esteja inteira para ela, mas que ela não me consuma a ponto de eu, sabe, me esquecer e isso passar para minha filha. Porque eu acho que quando a gente não consegue equilibrar tudo isso, acaba que o bebê é quem sofre, assim, porque a gente se estressa, a gente se chora muito, a gente se estressa, se, sabe, Se não quer dormir, a gente se culpa. estressa, se culpa. Então, assim, a gente precisa estar bem, realmente. Não é fácil, é difícil. Eu choro também, desespero, às vezes e tudo mais. Mas volto, falo, epa, bora, minha filha, ó. Reorganiza aqui a mente para poder fazer as coisas darem certo, assim. Perfeita, né? É babado. Nossa, maravilhosa. Ah, quero ser igual você quando eu crescer. Parece fácil assim falando, mas não é não, mas Não é assim, é, a gente sabe que não é. a mente é o que guia a gente, assim,
do dia que eu cheguei no seu consultório até o dia do meu parto, meu puerpério, eu tenho total certeza de que a mente é o que move a gente, assim. Então, se a mente estiver boa, minha filha, todo o resto vai, sabe? Se organizando ali. Vai Oh, dando tudo fez acontecer. coraçãozinho, vou fazer outro. Que fofo! Ai, é Ai, isso. muito Nossa, estou feliz. muito feliz, viu? Feliz demais com o seu relato. Você emociona muita gente. Porque é isso, às vezes as pessoas falam, assim, foi muito bom mesmo você ter falado. Porque o seu parto não foi comigo e foi um parto maravilhoso para você. E às vezes as pessoas falam, ah, é porque eu quero que meu bebê só nasça no seu plantão, só nasça com você. Eu sempre falo, o bebê vai nascer comigo ou semigo. Ele precisa nascer. E você que tem que se empoderar do seu parto, né? É isso. Então, se você não tiver essa cabeça que você teve, não vai rolar, Não muito vai rolar, provavelmente. Às vezes, exatamente. até comigo mesmo, mesmo eu estando lá, às vezes é uma situação que você precisa passar por isso. Às vezes as pessoas olham para mim, até durante o trabalho de parto, faz alguma coisa. O que fazer, Meu né? Assim, filho. é o que eu posso é confortar, acolher e encorajar. E a pessoa precisa saber que quem precisa passar pelo processo é ela. E quem precisa querer, e quem precisa estudar, e quem precisa conhecer é a pessoa. Claro que a assistência, né? A gente precisa mesmo melhorar, poderia ter sido ainda melhor, mas que bom que Sim. você teve uma ótima experiência. Eu estou muito feliz mesmo pelo seu relato. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar com as pessoas. Eu que E agradeço, assim. E eu lembro que eu te mandei mensagem, eu perguntei, você vai estar aqui que dia de novo? Porque eu queria também parir no seu plantão, óbvio, eu era sua paciente de pré-natal, então eu queria, né, parir no seu plantão, até porque você já conhecia todo o meu quadro e tudo mais, a gente quer parir. E você tem toda essa questão de acolhimento e tudo mais. Mas quando eu vi que não ia rolar, eu falei, vai ter que ser assim mesmo, a menina entrou, ela vai sair. Então, independente de como for, ela vai ter que sair. E a sua assistência antes e durante esse trabalho de parto também, assim, foi primordial, né? Você não estava lá fisicamente, mas querendo ou não, os seus ensinamentos, aquilo que você falava na consulta, estava na minha cabeça o tempo todo. E então era isso que eu precisava seguir, independente de você estar lá, assim ou não. E eu estou muito feliz em poder compartilhar, realmente, assim, todo mundo que me pergunta, as pessoas que estão aqui não vão me deixar mentir, assim, que me conhecem, meus amigos, ou gente da minha cidade que me pergunta, eu sempre dou esse relato positivo, muito. Todo mundo pode dizer aí que realmente eu falo, não, eu me parei, foi muito bom, meu parto foi bom, minha experiência foi boa. E eu acho que todo mundo pode assim, ter uma experiência assim, por isso que eu sempre gosto de falar. E eu brinco sempre que eu sou testemunha do parto normal, assim. Se eu pudesse espalhar a palavra, eu espalhava porque são muito, além de tudo, são muito benefícios, assim, para a mente e para o corpo mesmo. Mas tudo maravilhoso. perfeita, Lu. Muito obrigada. Tem algumas perguntinhas aqui, ó, mais de uma hora falando. Não tá vendo? Eu vou responder algumas perguntas aqui de algumas pessoas que perguntaram sobre o processo. Uma pessoa perguntou sobre o AS e o cálcio, que eu falei no início, mas ela não viu que entrou depois. Luísa não usou AS e cálcio, porque ela já chegou para mim com 29 semanas e 4 dias. E já com hipertensão. A culpa não é sua, como a gente disse, né? Era para esse AS ter começado lá com 12 semanas e o cálcio na primeira consulta. Então, essa paciente que perguntou, essa moça é minha paciente, ela toma esse cálcio e ela está perguntando por causa disso. Que eu já falo, tem gente que fala, mas esse aí é isso mesmo, a E gente assim, eu precisa tomar. nunca nem soube. Nunca nem. É. Então, assim, às vezes as pessoas se preocupam no pré-natal em fazer coisas que não vão mudar o desfecho e que não mudam gravidade do quadro, como, por exemplo, vitamina D, vitamina B12, para quem Aquele não monte tem de problemas de vitamina. absorção, um monte de vitamina, um monte de suplemento que não vai fazer diferença, só vai gastar o dinheiro da pessoa à toa. E o que precisa fazer para mudar o desfecho de um quadro tão grave que é a hipertensão, as pessoas não fazem. Então, precisa. AS e cálcio é imprescindível para reduzir
a chance da pessoa desenvolver pré-eclâmpsia para quem tem alto risco. Como que a gente sabe isso? Existem os fatores de risco clínicos, que é o quê? Obesidade, que é IMC maior do que 30, é um fator de risco. A idade maior ou igual a 35 anos. Mulheres que já tinham diabetes antes de engravidar também já precisam na primeira consulta. Mulheres que fizeram fertilização in vitro ou que estão grávidas de gêmeos também já precisam na primeira, desde o início, a gente já sabe que é fator de risco clínico. Pessoas da raça negra ou que tem o socioeconômico, o fator socioeconômico baixo, ou que tem história de mãe ou irmã com pré-eclâmpsia, também precisam usar. Então, tudo isso a gente tem mais coisas, Você é me uma perguntou tabela. tudo isso, né? Não foi? Perguntei da mãe, perguntei da irmã, Da e todo mundo falou avó, assim, você perguntou tá de todo querendo mundo. saber? Então, a gente precisa perguntar. Se a gente não perguntar, a Vai pessoa não saber. vai falar, porque não sabe. E existe uma tabela que a gente pode checar lá, isso, para a gente já começar. Existe um exame que é normofológico de primeiro trimestre. A gente também precisa fazer um Doppler das artérias uterinas para saber se, além dos fatores de risco clínico, se não tem nada, checou ali, não tem nada, se o Doppler está alterado, também tem que começar. Ou seja, atualmente a maioria das pessoas precisam usar AS. Cálcio já é para todas. Então, quem usa cálcio? Quase ninguém, né? Então, isso é muito importante. Por isso que as pessoas falam hoje, mas tem muita pré-eclâmpsia, todo mundo tem hipertensão. Sim, nossos hábitos de vida são ruins, a gente come mal, vive na internet, não levanta para nada, não anda, trabalha sentado. E assim vai, né? A gente não faz as profilaxias adequadas durante o pré-natal, então a chance de complicar é grande, mas que bom que a gente conseguiu resolver, Que bom. né? E assim, eu lembro que você falou exatamente isso, que bom que você veio pra cá. Você falou exatamente essa frase, que bom que você veio pra cá. Porque realmente eu precisava ser acompanhada com você para poder a gente ter esse controle. E uma coisa assim importante, tá, que enquanto eu pesquisava sobre obstétrica e tudo mais, além de tudo, de desejar ser uma mulher, eu desejava muito que fosse uma mulher negra, porque a gente sabe assim, os desafios, as questões de ser uma mulher preta. Então, assim, quando você chega num obstetra, um homem branco, é aquele susto que você toma, você não se sente confortável. E eu lembro que eu me senti muito desconfortável. Então, eu precisava de alguém como você, sabe? Talvez não fosse você, mas algum outro profissional com seu perfil, para conseguir mesmo me sentir à vontade. Talvez esse boom que eu dei de correr atrás mesmo e fazer as coisas darem certo é muito por essa identificação também, entendeu? De você olhar e falar, não, ela me entende, ela sabe como é, já foi uma mulher gorda também, você sabe como é, como são os desafios, sabe? Eu sou E você ainda, vai, estou lutando contra isso, mas ainda quando sou, você, então. quando você engravidar, você já vai estar, né? Total, mas assim, a gente engravidar já acima do peso é muito uma questão. E tudo isso vai acumulando assim na cabeça da grávida, sabe? E não é uma Então, questão que eu falo assim, que às vezes as pessoas, você é gorda, você não pode engravidar. Não é assim, né? A gente precisa ter esse cuidado de falar para a pessoa, olha, a gente pode ganhar tanto de peso. Vamos tentar ficar nessa meta? Bora lá? Estou com você. Você não tá sozinha. A gente tá junta nessa. Se eu te falar, ó, o problema é seu, se vira, já engravidou errado, tá tudo errado, vai dar errado. E aí? Como é que você vai ter coragem e força para fazer sua parte? e Né? ela já Então, vai receber a carga negativa ali de começo, você já não. Já vai se afundando ainda mais. exatamente. Tem uma outra Então, perguntinha aqui, ó. E em caso de cesárea anterior, que o miso é contraindicado? O miso, realmente, o misoprostol é contraindicado em quem tem cesárea anterior. Luísa foi a primeira gravidez, por isso que ela usou o misoprostol. Mas pacientes que tiveram cesárea e tiveram, por exemplo, bolsa rota, igual ao seu caso, ou que tem alguma outra complicação que precisa induzir o trabalho de parto, a gente pode induzir de outras formas. E uma dessas formas é o balão, que eu postei ontem falando sobre ele. O balão é um método fantástico para indução. A gente tem algumas considerações em usar balão com bolsa rota, mas a gente também tem a ocitocina, que é um hormônio
que a gente pode usar endovenoso. As pessoas também têm muito medo da ocitocina, com razão, porque antes ela era usada indiscriminadamente, só para a mulher morrer de dor. Pode falar. Eu tomei ocitocina, eu lembro, a gente vai lembrando, porque durante o expulsivo já, minhas contrações começaram a espaçar. E aí eu lembro que ela falou que iria, já estava com acesso, ela falou que iria usar a ocitocina para que não atrasasse o processo, assim. Eu lembro que eu usei, mas aí já Algumas foi bem, vezes, acho que foi bem indicado, né? Então, algumas vezes as pessoas colocam a ocitocina por pressa. Ah, já tá nascendo mesmo, bora adiantar esse negócio aqui. Aí, ó, tá vendo como... Outras, outras vezes, a gente realmente precisa. Como, por exemplo, nesses casos, as pessoas que tiveram cesárea anterior, estão com a bolsa rota, a gente espera um tempo para ver se entra em trabalho de parto. Quanto tempo? Depende de cada instituição, depende de cada protocolo que vai seguir. Algumas instituições, 6, 12, 24 horas. Não tem um tempo certo, assim, né? Mas se for necessário, a pessoa não entrou em trabalho de parto, pode usar a ocitocina, que a gente começa em doses muito baixinhas e vai aumentando a titulação em bomba de infusão até a pessoa ter contração e começar a ter dilatação. Então, existem essas modalidades. Existem outros métodos de indução que a gente não tem no SUS, mas que a gente precisa falar, que é o Dilapan, que é tipo um palitinho que coloca dentro do útero e ele incha também. E quando ele vai inchando, o colo vai dilatando. Tem um outro método que não pode ser usado, que é uma fitinha que tem um hormônio que a gente bota dentro, em volta do colo também, mas como ele tem o mesmo hormônio do misoprostol, quem tem cesárea prévia não pode usar. Por que não pode? Porque aumenta a chance de ter rotura uterina. Então, é contraindicado. Mas e a ocitocina? A ocitocina precisa ser feita de forma correta. Se fizer errado, vai dar errado. Então, tem que seguir o que está no protocolo. Tem gente que inventa de fazer errado, vai dar errado, obviamente. Então, tem que fazer certo, que aí funciona. É importante saber Pode como falar. usar na hora certa, porque isso também pode ser um fator para dizer que a indução não deu certo, né? Foi uma indução falha. Aí é fácil depois dizer, foi falha. Mas aí não tomou a decisão certa na hora certa. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente fala que tem muita indicação de cesárea por falha de indução, mas é assim, já usou 3 comprimidos, não deu certo, cesárea. Gente, o corpo às vezes demora semanas para fazer esse processo de preparação do colo até ter contração e entrar em trabalho de parto, e a gente quer que caiba no relógio, você tem até tal hora. Não cabe, o parto não cabe no relógio. Então não adianta a gente querer colocar isso, né? Então é extremamente importante os profissionais também se atualizarem e entender que o plantão às vezes é assim, a gente precisa limpar o plantão, resolver o plantão. O plantão é continuidade, não existe isso. Uma vai parir, outra vai entrar, uma vai parir, outra vai entrar. Então, acabou o seu plantão, vai chegar outro colega e ele dá seguimento à indução, sabe? Tem que ter Não vai paciência parar, não para vai as precisar parar coisas porque você vai funcionarem, sair. né? Isso mesmo. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. É isso que eu tô olhando. Nossa, já falei muito, né? O povo... A gente habla demais. Olha a moça falando da filha dela. Peraí, tem umas coisas bem legais. Falou que nasceu de blondinha. É, Acho muito massa. Flavinha é nossa enfermeira obstetra do hospital, fantástica, saindo do MC de 30, saindo da obesidade também para engravidar. Tá chegando, que Maravilha. orgulho, maravilhosa. E falando aqui de Dani, Isabel Cristina. Minha filha Dani teve o parto pélvico. O nosso Filipe resolveu virar o mundo de bundinha. Foi muito bem assistido pelo hospital materno com a doutora Tainá. Ela ficou extremamente agradecida e acolhida. Depois, Dani podia vir dar o relato dela para nós. O que vocês acham? Parto pélvico. Gente, maravilha.
Maravilha. Foi ótimo. Gente, então, ó, muito tempo já. Muito obrigada a todo mundo que ficou. Lu, Obrigada. muito obrigada de Eu que agradeço, coração. Thay, pela Você é oportunidade. fantástica, viu? Quero ser igual você, corajosa e esse mulherão que, nossa, eu aprendo muito com vocês, muito mesmo. Obrigada de Ai, verdade. eu que E a agradeço, sim, por fofa todo. tá dormindo Tá até dormindo, minha agora? filha. Até agora, dá 8 horas, o sonho dela tá pronto. Que ótimo. Vou botar ali de olho nela, mas tá dormindo. Ela não me abusa mais, não. Que delícia. Eu que, Parabéns, viu? obrigada, eu que agradeço, assim, não só pela oportunidade, né, de falar, mas por todo o processo, assim, foi primordial para eu conseguir parir minha filha tão bem do jeito que eu pari, assim. E, é assim, te indico para todo mundo, não só porque é uma médica muito maravilhosa, mas porque é uma médica muito atualizada, assim. A gente tem muitos médicos desatualizados, querendo ou não. Então, essa atualização traz muito mais segurança, né? Para a gente poder parir e todas as questões, assim, que para mim são muito fundamentais em relação a pautas sociais mesmo, que para mim, no meu parto, foi fundamental. Então, eu te indico, assim, para todo mundo, muito por essas questões também, assim. Você é incrível, maravilhosa. É um presentão, assim, para a região. Nossa. Obrigada, Lulu, pelo carinho. Tamo juntas. Boa Tamo juntas. noite. Precisando Boa de noite. qualquer coisa, você sabe que estamos Tamo aí. juntas. Meu tio, vou colocar, viu, gata? Tô esperando, Aguarde. hein? Porque já vou soltando o parto que daqui a Não, pouco. minha filha, não. Amei, maravilhoso, mas é só ela Tá bom, mesmo, já linda, deu. perfeita. Acabou. Beijo. Beijo, viu? Tchau. Tchau.